Olá, amigos e amigas do saber. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o trabalhador enquanto mercadoria. E para usar uma formulação até mais sofisticada de Lukács, nós vamos falar sobre o trabalhador como a mercadoria consciente de si. Resolvi falar desse tema justamente hoje porque hoje é 1º de maio, é o dia do trabalho, entre aspas, como a burguesia resolveu renomear este feriado, mas na verdade o dia original e a forma como nós o chamamos ainda é o dia do trabalhador. Porque o trabalho é interessante para a burguesia também. A burguesia gosta de falar do trabalho, porque se não fosse o trabalho, como é que a burguesia seria rica? A burguesia gosta do trabalho dos outros. Então, o dia do trabalho eles colocam como uma coisa mais neutra, tentam esvaziar o conteúdo político deste feriado, mas o correto é dia do trabalhador. E então, aproveitando a data, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre este outro aspecto do trabalho, que é o trabalho alienado. O Hegel já havia identificado uma coisa muito importante, que é o fato de que o trabalho ele forma o homem. Só que aí veio Marx e viu mais uma coisa que o Hegel não tinha falado. Mas o trabalho ele tem também um lado alienado. E se por um lado o trabalho forma o homem, o trabalho alienado ele deforma o ser humano. Então é sobre essas coisas que a gente vai conversar um pouco aqui hoje. Acompanhe. Há um texto muito interessante do Engels chamado O Papel do Trabalho na Transformação do Macaco em Homem, no qual o Engels vai deixar de forma muito clara e explícita como que nós, enquanto seres humanos, nos tornamos o que somos justamente por causa do trabalho. Desde a filosofia grega antiga, a gente tenta dar definições sobre o que é o homem, o que é o ser humano. Então, tem definições que nós somos animais racionais, animais políticos, nós somos os únicos seres que possuem religião, etc. E num determinado ponto, Marx e Engels eles até falam o seguinte, olha, a gente pode tentar definir o homem pelo que for, a gente pode dizer todas essas coisas sobre ele. Agora, os próprios seres humanos eles só começam a se distinguir dos animais a partir do momento que eles começam a produzir suas próprias condições materiais de vida e existência. Então, quando a gente pergunta pela essência de uma coisa, ou seja, qual é a essência humana, o que a gente quer saber, na verdade, é o que é que nós temos que nos diferencia de todos os outros seres, de todas as outras coisas. A essência de algo é justamente isso. E por isso a questão, o que é a essência humana? Então, a essência humana é a razão, porque só nós temos razão. A essência humana, é a religião, porque só nós somos capazes de religião. E a resposta que o Marx e Engels trazem a essa questão é o trabalho. Só nós somos capazes efetivamente de desenvolver trabalho. O trabalho humano é um trabalho diferente de todas as outras formas de atividade que as outras espécies podem fazer. Então essa é uma primeira questão muito importante. O trabalho, ele forma o homem. Nisso aí, o Marx e Engels, eles estão de certa forma ainda vinculados a Hegel, porque Hegel, como a gente já mencionou no início desse vídeo, foi aquele que percebeu que o ser humano ele se forma através do trabalho. Ele faz essa reflexão lá na Fenomenologia do Espírito, lá no trecho onde ele vai falar sobre a dialética do senhor e do escravo. Lá isso aparece de forma mais clara, mais explícita. O que o Marx e o Engels perceberam então? Eles perceberam o seguinte, nós, enquanto não possuidores de capital, nós que temos apenas a nossa própria força de trabalho para sobreviver, o que a gente precisa, então, para nos mantermos vivos? A gente precisa vender a nossa força de trabalho. E aí a gente vai para o mercado, a gente vai tentar arrumar um emprego, a gente vai tentar conseguir um trabalho, então a gente vai para o mercado e vai tentar conseguir isso, conseguir vender essa nossa propriedade humana, essa nossa qualidade humana, que é a força de trabalho. Só que quando o capitalista ele também está lá no mercado de trabalho, porque ele também vai ao mercado procurar aquilo que ele precisa para colocar a sua fábrica em funcionamento, ele não encontra a força de trabalho tipo pendurada assim num varal, atrás de uma vitrine, atrás de uma estante. O que ele encontra são pessoas que têm essa propriedade, que têm essa característica, que têm essa habilidade. A força de trabalho, então, ela é inseparável da gente mesmo.
Não tem como eu pegar, por exemplo, eu enquanto desenvolvedor de software, não tem como eu pegar essa qualidade humana minha e colocar ela aqui do lado e falar assim, não, aqui sou eu, aqui está essa coisa que me pertence, né? Essa qualidade, essa habilidade em desenvolver software. Não tem condição de fazer isso. A minha força de trabalho, ela é inseparável de mim mesmo. Então o capitalista, ele não encontra a força de trabalho lá no mercado como se fosse uma máquina qualquer. Ele encontra a força de trabalho ali, no próprio trabalhador. Então isso é inseparável. Só que o capitalista, ele vai considerar a força de trabalho como se fosse uma mercadoria como qualquer outra. Como se fosse qualquer outra máquina de sua fábrica. Então ele precisa de uma determinada produção, numa determinada quantidade de tempo, por exemplo, e aquelas características, então, que para o capitalista são puramente quantitativas, para o trabalhador elas são qualitativas. Então a gente tem aí uma primeira contradição na forma como proletariado e burguesia eles entendem o trabalho. Para o proletariado, para o trabalhador, o que é qualitativo, para o capitalista é apenas quantitativo. Quando o trabalhador, então, ele vai para a fábrica e ele se integra a esse sistema mecanizado, ao sistema da fábrica, ele não está fazendo isso separado de sua existência. É ele próprio, em sua total personalidade, em todas as suas capacidades físicas e psicológicas, que se integra a esse sistema mecanizado. E aí que vai entrar uma reflexão muito interessante do Lukács em relação à reificação. Porque quando a gente se integra a esse sistema mecanizado, nós também nos tornamos mecanizados. Por quê? Porque a gente não pode simplesmente pegar a nossa força de trabalho, integrar a esse sistema e separar nossa existência daquilo ali. Como nós temos reforçado aqui nesse vídeo por várias vezes, porque isso tem que ficar claro nesse assunto. A gente não pode separar a força de trabalho de nós mesmos. Então o trabalhador ele se integra àquilo e aí que ele se torna uma coisa. Aí que ele vai ser coisificado, porque ele não pode separar essa sua propriedade do sistema. Nós mencionamos agora há pouco esse texto do Engels sobre o papel do trabalho na transformação do macaco em homem. É um texto muito pequeno e muito interessante. Eu recomendo a leitura desse texto a todos que queiram ter uma ideia do pensamento marxista. É um dos principais livros que eu acho de introdução. O Engels vai falar o seguinte, olha, vai falar que do ponto de vista evolutivo, quando nós começamos, por exemplo, a desenvolver habilidades com as nossas mãos, isso afetou também o nosso cérebro. E ele até usa algumas teorias científicas do período ali, para falar que não tem como você desenvolver uma parte do corpo sem desenvolver todas as outras. Então ele vai falando, por exemplo, que o que possibilitou os quadros de Rafael ou então a música de Paganini foi justamente o trabalho. Então nesse texto ele vai falar como que através do trabalho nós nos tornamos o que nós somos, como nós nos tornamos seres humanos. Pois bem, quando a gente pega então essa característica que é tão essencial, definidora do que nós somos, e nós coisificamos isso, nós acabamos coisificando toda a nossa existência. Quando nós alienamos essa nossa qualidade, essa nossa capacidade, nós nos alienamos por completo, porque a força de trabalho é aquilo que define o que nós somos enquanto seres humanos. A gente não tem como separar uma coisa da outra. Então é por isso que é importantíssimo a gente chamar a atenção para esse aspecto do trabalho alienado. E é esta uma das grandes descobertas de Marx, uma das coisas que ele fez e que ele avançou ali em relação a Hegel. Enquanto Hegel via corretamente, certinho o que Hegel viu, que o trabalho ele forma o homem, não só o homem faz o trabalho, mas o trabalho também faz o homem, a gente também tem que considerar que o trabalho alienado, portanto, ele deforma, ele coisifica, ele nos reifica. Nós mencionamos agora há pouco sobre a mercadoria consciente de si. O que quer dizer isso? Não quer dizer, por exemplo, que, sei lá, eu pego talvez esse telefone aqui e aí esse telefone tem consciência do que ele é. Não. A mercadoria consciente de si é o próprio trabalhador. E como que isso se dá? O Lukács vai falar isso em História e Consciência de Classe, como a consciência que o trabalhador tem de si enquanto mercadoria, que ele é o corpo mercadoria ou a mercadoria corpo.
Em que a partir do momento, então, que o proletariado ele consegue se enxergar na sociedade capitalista enquanto mais uma mercadoria, como todas as outras que estão ali no mercado, né, e que essa transformação da sua força de trabalho em mercadoria, que ela transforma toda a sua existência em mercadoria, ele se torna, então, a mercadoria consciente de si e também o sujeito objeto idêntico do processo histórico. E aqui a gente tem um Lukács extremamente hegeliano, né, com essa ideia de sujeito objeto idêntico do processo histórico. Mas a questão principal aqui é, quando o trabalhador ele reconhece que ele é uma mercadoria, ele descobre assim a essência de toda a sociedade capitalista. Então, é essa ideia da dialética, né, de que a partir de qualquer ponto você pode descobrir a totalidade. É justamente essa ideia que a partir do elemento nuclear da sociedade capitalista, que é a mercadoria, a gente pode conhecer o todo. É essa ideia, por exemplo, que fazem de O Capital, porque O Capital, a principal obra de Marx, ela começa na análise da mercadoria. E por quê? Justamente porque através dessa estrutura mínima nuclear que é a mercadoria, já se encontra a essência de toda a sociedade capitalista. Então é por isso que o trabalhador, se ele se reconhece enquanto mercadoria, ele também já tem em si o conhecimento de toda a estrutura da sociedade. Daí que vem então essas belíssimas reflexões de Lukács sobre a mercadoria consciente de si e essa interpretação marxista, né, de Hegel sobre o sujeito objeto idêntico do processo histórico. Talvez isso que eu acabei de falar soe um pouco abstrato, mas o principal aqui não é nesse vídeo exatamente explicar esses conceitos, né? Mas num primeiro momento é suficiente que você saiba que esse tipo de reflexão se encontra em Lukács. Se você tiver interesse, tenho certeza você vai buscar a obra. Então o principal dessa nossa breve reflexão de hoje é isso. O trabalhador, ele é uma mercadoria na sociedade capitalista. Ele é uma mercadoria, a mercadoria consciente de si, e o trabalho alienado, ele deforma o homem. Se a gente pode dizer que o trabalho forma, o trabalho alienado, ele deforma. E é preciso, então, deixar isso muito claro, porque a burguesia gosta muito de falar do dia do trabalho, né? Hoje, 1º de maio. Ah, que lindo o dia do trabalho. A burguesia gosta do trabalho alienado, do trabalho que ela aliena do trabalhador. Então, por isso que para ela é muito tranquilo falar de dia do trabalho e por isso que ela muda, ela tenta esvaziar o conteúdo político do dia do trabalhador. 1º de maio é dia do trabalhador, é um dia de lembrar as lutas dos trabalhadores contra justamente este trabalho alienado. Então foi esse aí o nosso vídeo de hoje, um breve recado. O nosso curso de filosofia na Udemy está lá disponível, o link você encontra na descrição deste vídeo, você pode clicar para ver a grade do curso, é um curso com mais de 14 horas de duração só em vídeo e tem mais ainda o tempo, né, para você fazer os exercícios. Né? Mais informações sobre esse curso você pode encontrar lá clicando nesse link, alguns vídeos já estão liberados para que você possa ter uma ideia, né, sobre o que se trata esse curso de Introdução à Filosofia. Deixa o like nesse vídeo se ainda não deixou, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, deixe seu comentário, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e um grande abraço e até a próxima.